O mundo em estado de alerta. As coisas estão perigosas. Estes são tempos muito difíceis. O principal motivo: as ameaças constantes de ataque nuclear. Mas não é só isso. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo será te preparar para um mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso 18º vídeo e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. No vídeo anterior nós conversamos sobre as questões das mudanças climáticas, falamos sobre a questão solar, o real motivo por trás de grandes cataclismos geológicos e um agente externo que serve de gatilho para essas transformações. Recomendo que assistam aos vídeos anteriores, principalmente os relacionados ao profeta argentino Benjamin Solari Parravicini. Deixarei uma playlist fixada nos comentários. Como alguns de vocês sabem, o profeta argentino fez profecias relacionadas a diversas áreas: ufologia, cataclismos naturais, conflitos e etc. No vídeo de hoje vamos abordar a linha geopolítica, que também foi tema das profecias desse vidente argentino. Parravicini nos alertou que chegaríamos a uma encruzilhada. Trata-se de um momento onde o mundo estaria dividido. Essa divisão, segundo o profeta argentino, seria obra do anticristo. Ele nos disse também que isso tudo iria trazer a OM. O.M. é a abreviação de Ordem Magna. A Ordem Magna, segundo o profeta argentino, seria a queda de Babel e o florescer de um novo mundo regido por uma ordem maior. Vamos ver uma sequência de profecias que nos levarão fatalmente a essa ordem maior. Neste primeiro vídeo, vamos ver como chegamos a NOM, que significa Nova Ordem Mundial. Depois vamos ver outras profecias relacionadas e o que poderá acontecer com a chegada dessa atual nova ordem. Como já falei em algumas oportunidades, o processo de fim dos tempos descrito na Bíblia, inclusive em livros sagrados de diferentes culturas, não acontece do dia para a noite. Trata-se de um processo de longo prazo, com uma série de eventos que são encadeados. E as profecias de Parravicini se correlacionam. Trata-se de uma reação em cadeia, como em uma fileira de dominós, cujo nós iremos ir destrinchando ao longo dos vídeos do canal. Parravicini nos alerta em diversas profecias que o homem, ou seja, os líderes das grandes potências, foram dominados por um mal, e esse mal é a sede de poder, como por exemplo nessa profecia: 666, mundo cego, o mundo na sedução do mal cairá. A doutrina espírita nos revelou que a raiz de todos os males da humanidade é o egoísmo. Jesus nos mostrou isso na parábola onde ele é tentado pelo diabo, o opositor. É dito em Lucas: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo-lhe disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Como vocês podem ver, o egoísmo, inspirado pelo opositor, leva a uma sede de poder, no qual fala Parravicini. As principais potências do mundo baseadas nesse egoísmo, principalmente os Estados Unidos, China e Rússia, estão agora mesmo lutando pela hegemonia mundial, ou seja, para sobrepujar umas às outras. Essa disputa pelo poder poderá levar a uma ruína de toda a civilização humana, segundo Parravicini. Foi assim durante a queda dos grandes impérios do passado, só que agora as armas são nucleares em um mundo globalizado. Em 1972, Parravicini escreveu essa psicografia. Vejamos: chega a nova ordem. Como disse, a raiz de todo mal está nessa disputa de poder, fruto de um profundo egoísmo, pois essas potências não levam em consideração o desejo dos outros povos,
interferindo muitas vezes no desenvolvimento de outros países. Se após a Segunda Guerra a velha ordem era a ordem bipolar, a disputa pelo controle do mundo pelas duas nações mais poderosas, União Soviética e Estados Unidos, a nova ordem seria uma ordem unipolar comandada pelos Estados Unidos após a queda da União Soviética. Porém, aqueles que planejaram uma ordem unipolar com um governo mundial único e talvez centralizado nos Estados Unidos e seus aliados, não contavam aí que as outras nações iriam se opor a essa agenda. Essa oposição é a causa da atual tensão entre as grandes potências. Daí temos a profecia de Parravitini, onde ele escreve: chega a nova ordem. E o que temos hoje é um novo embate, semelhante à Guerra Fria, para definir qual será o rumo do mundo. Esse embate, segundo Parravitini, terá um desfecho trágico, porém será precursor da Ordem Magna. Iremos ver em um outro vídeo que a Ordem Magna é um novo mundo governado pelo próprio Cristo. E fica a pergunta: como chegamos a isso? Bom, com o colapso da União Soviética, entramos de forma breve na ordem unipolar, onde basicamente os Estados Unidos, junto com seus parceiros, estavam livres para fazerem o que quiserem. Foi assim durante basicamente toda a década de 90 e parte dos anos 2000. Essa postura arrogante abriu precedente para aquilo que foi feito atualmente pela Rússia. Agora pergunto a vocês, qual a diferença entre o que faz a Rússia na Ucrânia e o que fizeram os Estados Unidos e outros países no Oriente Médio? Para mim não há muita diferença. Ambos criam conflitos baseados nos próprios interesses egoístas, usando, claro, desculpas diferentes. Aliás, isso acontece aí desde os primórdios da humanidade. Porém, no caso da Rússia, talvez haja um componente desconhecido para esse conflito, como por exemplo, os misteriosos laboratórios. Contudo, não deixa de ser um conflito baseado no egoísmo. Mas continuando, Rússia e China estão desafiando essa ordem unipolar representada pelos Estados Unidos e criando uma nova ordem multipolar com várias nações, equilibrando a balança de poder mundial. You know, we are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. E esse desafio criado por essa ordem multipolar se opõe à ideia de liderança baseada na ordem unipolar. Presta atenção nessa notícia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia elogiou a China como parte de uma nova ordem mundial. Na primeira visita à China desde o começo da guerra, Lavrov disse que o mundo está vivendo uma fase muito séria na história das relações internacionais. Antes da reunião com o ministro das Relações Exteriores da China, Lavrov disse que os dois países, junto com simpatizantes, avançam em direção a uma nova ordem mundial multipolar, justa e democrática, hein? Olha só essa declaração. Atualmente, essa disputa pela hegemonia mundial tomou contornos ainda mais dramáticos com a entrada nos BRICS de outros países aí como Irã, Argentina e Arábia Saudita, dentre outros, criando mais uma ameaça econômica à velha ordem que está em decadência. O mundo em 2001 tinha os Estados Unidos em uma posição hegemônica e a ascensão da China como uma nova potência global causa um atrito óbvio. A guerra da Ucrânia acelerou essa polarização do mundo. Dentro dos BRICS, só o Brasil condenou a Rússia pela invasão da Ucrânia na ONU. Os outros países do grupo, China, Índia e África do Sul, se abstiveram. Mas os BRICS já não eram anti-americanos desde o início? Os 5 países tinham um olhar crítico sobre a hegemonia dos Estados Unidos e pediam um mundo multipolar com uma maior participação do Sul global. Mas o tom das posições anti-americanas foi crescendo com o passar dos anos.
Um dos maiores problemas da velha ordem é a queda do dólar como moeda principal para transações. O fim do padrão dólar pode provocar um colapso no sistema americano. Os rostos assustados na profecia não estão ali por acaso. Estão ali porque as entidades por trás das profecias de Parravitini sabem dos riscos que representa esse embate entre as duas ideias de nova ordem. A história nos mostra que sempre que a autoridade de uma grande potência é colocada em xeque, o resultado disso é um embate militar. Isso é chamado de armadilha de Tucídides. A armadilha de Tucídides é um conceito popularizado pelo cientista político norte-americano Graham T. Allison, que descreve a aparente tendência inexorável à guerra quando uma potência emergente ameaça substituir uma grande potência, já consolidada como hegemônica do sistema. O termo é baseado em uma citação do antigo historiador e militar ateniense Tucídides, que viveu há cerca de 400 anos antes de Cristo, que postulou que a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta havia sido causada pela preocupação espartana com o crescimento do poder ateniense, tornando a guerra inevitável. Amigos e amigas, esse embate está acontecendo agora de maneira indireta a princípio. Está sendo assim nos principais conflitos que acontecem atualmente no mundo. Por exemplo, na Síria, com os russos defendendo o governo de Bashar al-Assad, os americanos tentando derrubar, e agora os papéis se invertem na Ucrânia, com os americanos defendendo o governo de Zelensky e os russos tentando destruir. Trata-se de guerras por procuração, semelhante ao que aconteceu durante a Guerra Fria. Foi assim durante o conflito do Vietnã, as guerras da Coreia, os golpes militares por todo o mundo, e a história se repete atualmente, pois estamos na continuação da Guerra Fria. É uma Guerra Fria 2.0, reformulada com novas estratégias, novas táticas, híbrida com uso de alta tecnologia e muita manipulação através das redes sociais. A guerra híbrida envolve diversos aspectos que impactam, inclusive, o nosso país, e devemos ficar atentos para não sermos feitos de soldados, manipulados nesse grande tabuleiro de xadrez global. Ainda trata-se de uma disputa ideológica, política e, em último caso, militar, tudo para definir quem irá assumir o protagonismo mundial. A velha ordem baseada na centralização de poder ou a nova ordem multipolar, com o poder sendo distribuído através de várias potências, é um mundo dividido do qual Parravitini tanto alertou em suas profecias. Veja, por exemplo, essa, abre aspas, o mundo dividido tem um comando de ambas as metades, mas ambas as metades não governam. Somente o Senhor o fez e os deixou livre-arbítrio para julgá-los e julgá-los. Cada metade hoje ostenta sua arma. Cristo espera. A pergunta que fica é, onde tudo isso irá parar? Como disse, vamos continuar falando sobre esse assunto em outro vídeo, e lá vocês descobrirão qual poderá ser o desfecho disso tudo. Agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam disso tudo. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos casos ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!